Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus partilhar a sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia neste penúltimo sábado do mês de novembro, sábado dia 23. A semana passada nós conhecemos 3 profetas menores, que foram usados por Deus, que foram os profetas Oséias, Amós e Miqueias. Hoje vamos conhecer 4 profetas que também foram usados por Deus para repreender reis, alertar o povo de Israel sobre a punição de Deus que viria no caso se eles não voltassem para o Senhor. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que não é pelo fato deles serem profetas menores que a mensagem de Deus da parte deles não tem uma relevância. A mensagem dos profetas menores, ela tem uma grande relevância, assim como também a mensagem dos profetas maiores que nós vimos que foram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. É uma mensagem completando a outra, recapitulando que os profetas maiores, a vantagem que eles tiveram é que eles tiveram um volume de revelações maiores que os menores não tiveram, mas a mensagem dos menores está registrada porque elas também têm uma grande importância e são profecias que vão se cumprir, algumas que se cumprem, outras que vão se cumprir. E Deus ele permitiu que a gente conhecesse porque são mensagens de alerta, de repreensão e de arrependimento. Eu vou fazer oração e vamos conhecer esses 4 profetas que foram usados por Deus para trazerem para nós uma mensagem também que serve como exemplo para nós, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio ser usado pelo Senhor. Mais uma vez, Santo Deus, eu te agradeço pelo fôlego de vida, pela graça, Santo Deus, que o Senhor me concede de ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Haja visto, Santo Deus, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é a minha obsessão. O Senhor é o mais importante na minha vida. Por isso, tudo o que eu desejo, eterno Deus, é ser um vaso, é ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o meu sentido mental, emocional e espiritual. Por isso eu tenho que te louvar e te agradecer, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos e divinos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, nenhuma delas pode faltar, por ser ele grande em força e forte em poder. A tua palavra declara dizendo o seguinte, que assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu, que formou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida para todos aqueles que nele caminham. Vem, eterno Deus, me usar, para que o teu nome ele venha a ser glorificado, exaltado. Tudo o que eu desejo, Santo Deus, é ser um instrumento nas tuas mãos, que a minha matéria, que o meu ego seja reduzido a pó e que o nome do Senhor Jesus ele venha a ser engrandecido, ele venha a ser glorificado, que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim a essa pessoa, a fim de libertá-la da ignorância espiritual e ajudá-la a tomar a decisão de se converter e de ver uma vida para o Senhor. Toma a direção deste minutos que o Senhor estará ministrando por meio intermédio. O Senhor tem que louvar e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus.
para os 4 profetas que o Espírito do Senhor tem para nós, para essa sexta parte. O primeiro está no livro de Obadias. Obadias é um livro menor, é o livro mais menor da Antiga Aliança. Ele contém 21 versículos. Obadias, versículo de número 12, diz o texto sagrado: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. O segundo profeta que vamos ouvir está no primeiro livro de Reis. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Primeira Reis, capítulo de número 22, versículo de número 8 e o versículo de número 9, diz o texto sagrado aqui, versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Versículo 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Elã. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse-me: traza-me depressa Micaías, filho de Elã. Versículo, deixa pular aqui, deixa ver aqui. Versículo de número 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Versículo 15. E vindo ele o rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Versículo de número, deixa ver, 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Então sai e faze-o assim. O próximo texto está no livro do profeta Joel. Deixa eu abrir aqui. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3, versículo de número 5. Viste que levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos. E o último texto está no livro de Naum. Deixa eu abrir aqui. Naum, versículo de número... versículo de número 7, diz o texto sagrado: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece o que nele se refugiam. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, a sexta parte tem como tema, são 4 profetas menores, que é o profeta
Obadias, Micaías, Joel e Naum. O primeiro profeta aqui é o profeta Obadias. A palavra Obadias, ela significa servo do Senhor. Obadias foi um profeta que Deus levantou, por isso que o livro dele só tem um capítulo, que é para profetizar contra a cidade de Edom. Edom, eu fui pesquisar, os edomitas eram descendentes de Esaú. Você vê que Deus ele profetizou contra a destruição de Edom, que era a cidade que era uma das potências fortes na época do reinado de Israel. E essa cidade, os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E quando Jacó e Esaú eles estavam vivos, houve conflito entre Esaú e Jacó, porque Deus ele havia dito que para Rebeca, que era mãe dos gêmeos, que o maior seria servo do menor. E Israel representa, os descendentes de Israel representam Jacó, Isaac e Abraão. Já os edomitas representam os descendentes de Esaú. E a mensagem de Obadias era exatamente uma mensagem que representa rancor que Edom tinha a respeito de Israel. Haja visto que Esaú e Jacó, apesar da briga que eles tiveram, eles terminaram fazendo as pazes e cada um seguiu o seu caminho. Mas já na época de Edom, o povo ele tinha, os edomitas, eles blasfemavam de Deus, eles eram inimigos do povo de Israel. E mais do que isso, eles queriam destruir Israel, como Israel era a nação eleita. Então Deus ele levantou Obadias, que é para profetizar contra a destruição dessa cidade, já que os edomitas não queriam mudar a sua posição, a sua postura com relação ao povo de Israel. A palavra Obadias ela significa servo do Senhor, e ele era descendente dos árabes, né? Porque Deus ele levantou Obadias que é para profetizar. Edom era uma nação estrangeira. E Deus levantou Obadias que é para profetizar sobre o castigo, sobre a punição que viria sobre eles. Para além deles terem rancor do povo de Israel, era um povo que não queriam se voltar para Deus. E eles praticavam todo tipo de prática contrária à palavra de Deus. Para além da imoralidade, eles praticavam, os edomitas, a idolatria, a feitiçaria. E o povo de Edom, eles viviam o tempo todo blasfemando de Deus, porque era uma cidade, era um país que era rico e também era arrogante, e eles pensavam que eles nunca poderiam cair. Por isso que Deus levantou Obadias, que é para profetizar contra a destruição de Edom. E a palavra Obadias, eu fui pesquisar texto de curiosidade, no árabe quer dizer Abdullah, que tem o mesmo significado, servo do Senhor. E Deus levantou esse profeta aqui para profetizar sobre a destruição de Edom. E você vê que no versículo 12, Obadias ele declara dizendo que, mas tu, falando de Edom, mas tu, por que tens prazer, por que tens olhado com prazer por que tens olhado com prazer para a tristeza do seu irmão, para a tristeza do dia da sua calamidade? E ele fala sobre os filhos de Judá, que a ruína viria sobre ele, e Deus ele fala, porque tens falado de boca cheia sobre ele no dia da sua angústia. Você vê que o povo de Edom, eles tinham esse hábito, eles riam das fraquezas do povo de Israel, dos filhos de Judá, e blasfemavam contra ele. Por isso que, e para além deles fazerem tudo isso, Deus ele havia profetizado o castigo sobre essa cidade de Edom. O segundo profeta é o profeta Micaías. A palavra Micaías significa quem é como Deus. E você vê que a história de Micaías está mencionado no livro de 1 Reis, capítulo número 22, versículo número
8 até o versículo 20 e 22, você vê que Deus ele levantou Micaías, que era para profetizar sobre a falência do reinado de Acabe e sobre a morte do rei Acabe, sabendo que o rei Acabe era um rei perverso e ele era marido da rainha Jezabel. E no tempo do rei Acabe, a idolatria ela reinava, a idolatria ela dominava. E Deus ele havia levantado Ramote Gileade, que era um exército adversário, que era para destruir o reinado do norte, que no caso era dirigido pelo rei Acabe, e da destruição deles. E você vê que Deus ele havia dito que o reinado do reinado do rei Acabe, que era rei do norte, seria destruído. E chegou o grande dia antes dele sair. O rei Acabe ele tinha nesse dia antes de sair para a batalha contra Ramote Gileade, ele havia convidado um outro seu aliado, que era o rei de Judá, o rei Josafá. E antes deles saírem para a batalha, eles chamaram os profetas de Acabe, conforme nós lemos em 1 Reis, capítulo 22, versículo 8, versículos 5, 6 e 7. E o profeta Acabe, o profeta Josafá disse, não vamos sair assim. Desculpa, o rei Josafá, que era rei de Judá, disse para Acabe, não vamos sair assim sem antes ouvir a palavra do Senhor. E diz o texto que ele chamou 450 profetas, que não eram profetas do Senhor, mas eram profetas de Acabe. E eles falaram assim, olha, profetizam se nós vamos vencer contra Ramote Gileade. E você vê que aqueles profetas de Acabe, eles profetizaram simplesmente aquilo que o rei Acabe ele queria ouvir, que eram palavras boas. E você vê que eles disseram, olha, vai porque o Senhor dará a vitória ao rei sobre Ramote Gileade. Mas você vê só uma coisa, meu amigo, minha amiga, quando a palavra não é de Deus, quando a profecia não é de Deus, ela vem na mente, mas não desce no coração. Foi o que aconteceu, porque o rei Acabe ele ouviu aquilo, lhe trouxe alegria, mas não ficou satisfeito, porque ele sabia que era algo que ele estava acostumado a ouvir, mas não desceu no coração dele, porque o rei Acabe era um rei perverso, era um rei mau, e aqueles profetas de Acabe, eles profetizaram exatamente aquilo que ele queria ouvir. Então o rei Josafá, ele perguntou ao rei Acabe, não há aqui mais algum profeta em quem podemos consultar a palavra do Senhor? E no versículo 8 tem algo interessante, ele declara dizendo o seguinte, que há um profeta, porém eu aborreço, porque ele nunca fala de mim aquilo que é bem, mas somente aquilo que é mal. Este é Micaías, filho de Elam. Você vê que na resposta do rei Acabe nós conseguimos entender uma coisa, que o rei Acabe era um rei mau, era um rei perverso, era um rei que não suportava ouvir críticas, e era um reflexo do que é a geração de hoje. As pessoas hoje, quando elas ouvem a palavra de Deus, as pessoas elas pensam que ouvir a palavra de Deus é ouvir sempre aquilo que lhes dá prazer, aquilo que lhes dá conforto na alma. Só que, meu amigo, minha amiga, profeta, verdadeiro profeta de Deus, ele não fala aquilo que você gostaria de ouvir, aquilo que você espera ouvir. Porque o profeta, meu amigo, minha amiga, ele é boca de Deus, ele é mensageiro de Deus. O profeta é aquele homem que ele ouve os pensamentos de Deus e ele espalha para o povo, independentemente se as pessoas vão gostar ou não da mensagem do profeta. Ele vai falar, seja mensagem de bênção como mensagem de maldição. E normalmente quando as pessoas estão vivendo no caminho errado, quando estão andando no caminho errado, a mensagem é sempre de punição, sempre de maldição. Como o rei Acabe era um rei perverso, era um rei mau, ele mandou chamar o profeta Micaías e disse assim para Josafá, que era o rei de Judá, que nesse dia também veio juntamente, que é para ouvir alguma profecia do Senhor. Josafá disse assim para o rei Acabe, olha, não fala o rei assim. E aí depressa o rei mandou chamar um oficial, que é para trazer a Micaías. Você vê que quando o oficial do rei, que era um eunuco, foi buscar Micaías, que era um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, porque você vê que se
pela maneira conforme Micaías ele confrontava o rei Acabe, pregando a palavra de Deus, falando aquilo que Deus ele queria que Acabe ouvisse, que era para parar de ser um rei idólatra. Pela reação dele nós conseguimos entender então que Micaías era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que não tinha medo de falar a verdade. Então o oficial do rei Acabe, quando foi buscar Micaías, ele chegou lá na prisão porque o rei Acabe ele tinha aprisionado Micaías porque não suportava ouvir a palavra de Deus. É isso que acontece. Quando o profeta ele é verdadeiro, ele não tem medo das consequências, ele fala aquilo que Deus quer, que a maioria não gosta de ouvir. Ele vai acabar sempre ser perseguido, ser caluniado e ser aprisionado, como foi o caso de Micaías. Aí o oficial ele foi falar para Micaías que estava aprisionado numa cova. Ele disse assim: olha, o rei Acabe ele te mandou chamar juntamente com o rei Josafá e eles querem ouvir uma resposta da tua parte antes de saírem, que é para combater contra Ramote e Gileade, que era o adversário que Deus havia selecionado, que é para destruir o reinado de Israel naquela época e que é para matar o rei Acabe. Ele disse assim: olha, os profetas, os 400 de Acabe, eles falaram aquilo que o rei queria ouvir, que ele voltaria vitorioso da batalha, que a tua palavra seja comum deles. Micaías ele respondeu como um homem de Deus, com personalidade e caráter. Ele declarou dizendo o seguinte: que viva o Senhor Deus, que eu vou falar simplesmente aquilo que o Senhor Deus quer que eu fale. Aí quando ele chegou para o rei Acabe, para o rei Josafá, o rei Acabe olhou para Micaías e disse: olha, Micaías, filho de Elá, eu irei de sair vitorioso na batalha contra Ramote e Gileade. Aí Micaías disse: olha, vá porque o rei voltará vitorioso. Mas Micaías ele deu essa resposta não porque para fazer prazer ao rei. Micaías ele ficou com medo de morrer. E o rei então ele confrontou Micaías, disse: quantas vezes eu te falei que é para você me falar a verdade e não simplesmente a mentir? Quando ele falou isso para Micaías, o Espírito de Deus tomou Micaías e disse: olha, viva o Senhor Deus, que o rei irá de ser morto na tua batalha contra Ramote e Gileade. Aí quando o rei ele ouviu que Micaías falou que ele seria morto, que ele voltaria derrotado, Acabe ele olhou para o rei Josafá, rei de Judá, e disse: olha, visto que eu falei que ele profetiza de mim somente aquilo que é mal, não aquilo que é bem. E ele diz assim: olha, eu vou voltar vitorioso. E ele mandou que para o oficial aprisionar Micaías na cova e não lhe dar comida, não lhe dar pão nem água, deixar ele morrer na cova. Aí Micaías ele perdeu o medo. Ele disse: viva o Senhor Deus, que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e o sublime trono, e a sua elite estava ao lado dele. E o Senhor, e eu vi o povo de Israel como ovelhas perdidas sem pastor. E ouvi a voz do Senhor dizendo: quem vai sair que é para enganar a Ramote? Quem vai sair que é para enganar a Acabe contra a sua destruição sobre Ramote Gileade? Um vinha dizer uma coisa, outro vinha dizer outra coisa. Finalmente apareceu um espírito e disse: eu vou sair, que é para enganar ao rei Acabe, que ele será derrotado, ele será morto diante de Ramote Gileade. E o Senhor lhe declarou dizendo como? Ele disse: olha, eu vou descer lá e vou sair, vou ser um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Aí Micaías disse: olha, assim diz o Senhor desceu na boca desses dois profetas, um espírito mentiroso desceu na boca deles, e eles profetizaram mentira sobre você. Aí o oficial não suportou e deu uma bofetada no rosto de Micaías, que foi Kenana, que era oficial do rei. Mas o que Micaías profetizou aconteceu. Acabe ele caiu morto na mão de Ramote e Gileade. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O profeta ele pode sofrer as consequências daquilo que ele fala, mas o que ele fala aconteceu. O rei Acabe ele foi morto diante de Ramote Gileade.
Micaías foi um profeta de personalidade, de caráter. Ele falou o que ele falou aconteceu. E o terceiro profeta é o profeta Joel. A palavra Joel significa o Senhor é Deus. Você vê que no nome Joel tem eu, que significa Deus. Eu fui pesquisar o profeta Joel. Deus levantou o profeta Joel, que era para profetizar o povo, para vir para o arrependimento, que é para que eles se convertessem, eles se voltassem para Deus. Você vê que e Joel, quando ele levantou o profeta Joel, diz a história que ele tinha entre 17 a 18 anos, era um adolescente, e ele também profetizou sobre a destruição de grandes exércitos, como de grandes potências da época, como a Síria. Você vê que no seu livro, no capítulo 1 e 2, ele fala que o que devorou o gafanhoto migrador, isso comeu o devorador, isso comeu o destruidor, fazendo uma referência à miséria que viria sobre a nação de Israel. Como também Joel ele profetizou sobre o dia do Senhor, fazendo referência, né, ao dia que Deus ele irá de castigar as nações que não querem se voltar para Ele, e todo Joel irá de se dobrar perante o nome dele e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor. E o ministério do profeta Joel, ele se resume ele é considerado o profeta do arrependimento e do avivamento. Você vê que no livro de Joel, no capítulo 2, versículo de número 28, fala a respeito da promessa do Espírito. Deus declara que e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor Todo-Poderoso. Joel, ele é considerado como profeta do avivamento. Deus levantou o profeta Joel, que é para chamar o povo de Israel ao arrependimento, à conversão, e ao mesmo tempo a ter a oportunidade da parte de Deus de receber a promessa do avivamento do Espírito. E o próximo profeta, que é o quarto que o Espírito tem para nós, é o profeta Naum. A palavra Naum significa consolador ou conforto. Deus levantou o profeta Naum no ano 612 a.C., que era para profetizar sobre a destruição da cidade de Nínive, na época que era a capital da Síria. Você vê que dois profetas, né, que Deus levantou, que é para pregar sobre nações estrangeiras. O primeiro foi o profeta Obadias, que pregou sobre a nação de Edom. E o segundo, o profeta Naum, que pregou sobre a destruição da cidade de Nínive, porque Nínive, que era a capital da Síria na época do profeta Naum, ela estava arrogante, ela estava vaidosa, ela se considerava uma cidade completamente rica, que não precisava de Deus. E Deus levantou o profeta Naum, que é para pregar sobre a destruição, sobre a queda daquela cidade de Nínive. Você vê que, meu amigo, minha amiga, que seja os profetas maiores que nós ouvimos, como os três que nós ouvimos a semana passada, que são Oséias, Amós, Micaías, Miqueias, o que ouvimos hoje, né? O profeta Obadias, Micaías, Joel e Naum. Todos eles, a mensagem deles são relevantes para o presente, o passado, o presente, o futuro. Os profetas de Deus sempre levantavam no meio do povo, que é para trazer o povo para Deus, fazer o povo ouvir. Mas só que você vê que hoje o ser humano ele tem uma grande dificuldade de se voltar para Deus, porque o ser humano ele pensa que ele é maior do que, né? Que ele é maior do que os céus, mas na verdade ele não é nada, ele é pó, ele é cinza, ele é o barro que sobrou. Deus ele levantou os profetas com essa finalidade de chamar o povo ao arrependimento, e Deus levantava sempre os profetas no meio do povo. Por isso, meu amigo, minha amiga, tem pessoas que têm muita dificuldade de viver a vida cristã, de se voltar para Cristo, de voltar para o Evangelho, porque a tendência das pessoas é sempre para a idolatria,
para os seus prazeres, para os seus sentimentos nocivos. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus haverá justiça e paz no mundo, no tempo, na hora de Deus. O que os profetas profetizaram aconteceu. Você vê que o que Micaías ele havia dito, né? Que o rei Acabe ele seria morto diante do exército de Ramote Gileade. Aconteceu, ele caiu morto. Não tem mais relatos sobre como morreu Micaías, mas o que ele falou aconteceu. Sabe por quê? Podem matar o profeta, mas o que o profeta fala, as profecias do profeta, elas se cumprem. Tudo que os profetas de Deus falaram para o passado, para o presente e para o futuro, irá de se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, você está a ouvir a pregação do Evangelho. Deus ele tem levantado muitos homens de Deus que é para pregar a palavra de Deus. O objetivo do missionário nem te impressionar, nem te encher de conhecimento, não. Deus ele quer que você ouça a verdade, que você tome a decisão de se arrepender e que você tenha uma vida de compromisso. Porque Deus ele quer ter compromisso contigo e Deus quer ter compromisso comigo. Por isso você tem que se posicionar e ver se o teu estilo de vida ele está em consonância com a palavra de Deus ou não. Deus ele quer que a gente Deus ele quer que a gente viva a palavra dele a tempo, a fora tempo, porque haverá justiça e paz nesse mundo no tempo e na hora de Deus. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender. Porque Deus ele irá de punir as nações que não querem se voltar para Ele. Amém? Espero que essa sexta parte nos ajude a refletir, principalmente sobre a história desses 4 profetas que nós aprendemos hoje, que foi o profeta Obadias, Micaías, Joel e Naum. Nos ajuda a refletir, a entender o quanto Deus ele ama a raça humana e por esse motivo Deus ele tem levantado uma série de profetas. Amém? Vou fazer a mensagem, vou fazer a oração e vamos deixar que o Espírito venha nos ensinar e venha nos convencer sobre a mensagem do Evangelho. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra, que ela é mais poderosa, que ela é mais doce do que o mel. É bem verdade, Santo Deus, que o objetivo da pregação do Evangelho, o Senhor quer nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E o Senhor quer que a gente venha se posicionar sobre a nossa postura, se a gente tem levado o nosso compromisso com o Senhor a sério ou não, ou a gente tem levado uma vida de brincadeira. Que a Tua palavra, Santo Deus, ela venha perturbar essa pessoa e venha ajudar ela a refletir sobre o estilo de vida que ela tem levado, se ela tem levado o Senhor a sério ou não. Que essa pessoa ela possa se posicionar e que o Teu Espírito possa ajudar ela a se voltar para o Senhor. É o que eu lhe peço, só tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele é amor, por isso que Ele tem levantado os profetas. E Deus também ele é juízo, por isso Ele tem levantado os profetas, que é para alertar as pessoas sobre a punição que virá, caso as pessoas não queiram se voltar para Ele, amém? Desejo a todos um bom final de semana. Desejo a todos um bom final de semana. Espero estar com vocês na 7ª parte dessa série de mensagens sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, que serão outros profetas que Deus ele usou, que é para trazer uma mensagem que serve de alerta, de reflexão e para nós tomar decisão de se voltar sempre para Deus e permanecer em Cristo. Desejo a todos um bom final de semana, um forte abraço, até a próxima, tchau, que Deus abençoe a todos, tchau.